Olá, paz do Senhor Jesus, é sempre bom estar aqui. Aquilo que é importante para mim talvez seja importante para você. Hoje a gente vai tentar falar um pouquinho das estruturas psíquicas e como seria o Deus de cada estrutura psíquica dessa. Bem, a gente tem estruturas psíquicas que nos formam, que formam a nossa identidade, que permeiam, é como se fosse de fato uma estrutura onde se formam as nossas ideias. E, e como Deus ele tem uma palavra para cada estrutura psíquica. É claro, oi Maria, é claro que Deus não tem nenhuma estrutura psíquica, né? Psique é algo inerente do ser humano, mas acho interessante como Deus ele tem uma palavra para cada estrutura psíquica. Deus ele não rompe com a nossa estrutura psíquica, né? Ele nos dá aquilo que a gente precisa. Lembrando que quando a gente é um bebezinho, né? Quando a gente é com a nossa mãe, não existe ainda uma estrutura psíquica porque a gente não experimentou a falta, mesmo porque a gente não se enxerga como eu, né? Como eu diferente da minha mãe. O bebê ele acha que ele é um com a mãe dele. E nesse um com o outro, eu não tenho noção da falta, né? Mas quando a gente se entende como sujeito, aí a gente vai experimentar a falta, e aí cresce o eu e o outro. E nessa relação com o eu e com o outro, esse vazio que existe agora entre eu e o outro, é que se formam as estruturas psíquicas que vão dar origem aí ao nosso funcionamento até o fim da vida. E como Deus entra justamente nessa falta do outro, né? Porque quando a gente é um bebê, quando a gente é um bebê, do microfone, quando a gente é um bebê, a gente é um com a nossa mãe. E quando a gente se separa, a gente é um sozinho, precisando desse outro. E aí Deus vem justamente e ocupa esse espaço, né, que fica na construção típica do eu. Todas as vezes que você se entende como eu, você vai sentir falta do outro, né? Porque a gente se forma junto com o outro. E quando a gente se dá conta desse eu, a gente sente falta, né? É por isso que a gente está sempre correndo atrás de amizades. É por isso que a gente está sempre correndo atrás de relacionamentos. É por isso que a gente está sempre correndo atrás de palavras de autoafirmação, da opinião dos outros, do olhar dos outros. É por isso que a gente precisa sempre estar em comunhão. É por isso que a gente busca Deus também, né? Por muitos anos da minha vida, eu como ser neurótico obsessivo que sou, eu sempre busquei a Deus como uma forma de tapar esse buraco. E a gente vai falar um pouquinho disso, né? Tem uma frase que os adoradores usam muito, dizendo que existe no coração do homem um buraco do tamanho de Deus. E é só Deus que pode tapar esse buraco, porque o buraco do neurótico obsessivo é diferente do buraco do neurótico histérico, que é diferente do buraco do neurótico fóbico, que é diferente do perverso, que é diferente do psicótico. E a gente vai entender o que é cada estrutura dessa superficialmente e como Deus ocupa esse espaço, como é Deus para essas pessoas. Bom, primeiro a gente vai falar dos casos que eu acredito que não vai dar para se aprofundar muito, porque são casos que a clínica precisa acompanhar. Paz, Janderson. Sim, querido, Deus abençoe você também. Então, vamos entender. Primeiro, eu vou falar da estrutura psicótica, tá? A estrutura psicótica, ou a que ela vive em psicose, Deus pode ser qualquer coisa. Tá? Deus fala, Deus revela, Deus o toca, Deus pode ser qualquer coisa. E para o psicótico, Deus é uma materialização, ele de fato se materializa.
Ele acredita que pode escutar Deus, ele acredita que pode tocar Deus, ele acredita que pode, e Deus pode ser qualquer coisa. Se o meio o ameaçar, Deus pode ser qualquer coisa. Eu tive uma paciente que ela acreditava que Deus era um anjo e que a abraçava todo dia à noite, né? Eu tive uma paciente que ela acreditava que Deus de fato falava com ela a ponto dela ouvir a voz de Deus, e Deus falava para ela coisas assim, aconselhava ela sobre tudo, né? Então o Deus do psicótico é um Deus presente, é um Deus que se materializa e é um Deus que fala e aconselha todo tipo de coisa, né? Mas a marca do Deus do psicótico é a materialização desse Deus, tá? Bom, existe o Deus do perverso. Quem é o Deus do perverso? O Deus do perverso é muito parecido com o Deus de Saul, né? Em que sentido? No sentido de que o Deus do perverso é um Deus que não tem vontade. A vontade do Deus dele é a vontade dele. Então, o Deus do perverso é o Deus que se vinga. O Deus do perverso é o Deus que ele ordena, que ele fala assim, eis que eu profetizo, o Deus do perverso não é Deus que tem autoridade, o Deus do perverso é ele que tem autoridade sobre Deus. Então, não é a vontade de Deus, é a vontade dele, o Deus dele se inclina à vontade dele. Tá? O Deus do perverso é aquele que não espera a orientação de Samuel. O Deus do perverso é aquele que vai para a guerra e conta que Deus vai fazer a vontade dele, porque o perverso não entende a vontade do outro, ele só entende a vontade dele. E logo o Deus dele é o Deus que executa a sua vontade. Sabe aquela pessoa que tem raiva do outro e aí fala porque Deus vai se vingar dele, porque o demônio vai pegar ele, porque Deus vai castigar ele? É muito típico do perverso. Quando ele se estressa com alguém, quando ele se aborrece com alguém, ou quando ele está em perigo, e essa pessoa passar por um problema, o perverso dizer, foi Deus, foi a espada do anjo, né? Porque o Deus do perverso é um Deus que luta as causas dele, e não as causas do próprio Deus, né? Se uma pessoa tem esse relacionamento com Deus, pode contar que ele tem aí um pezinho lá na perversidade. Bom, aí na terceira estrutura é uma estrutura neurótica, a maioria de nós somos neuróticos, e os neuróticos eles se dividem em três subestruturas, né? A estrutura neurótica obsessiva, que é a minha e a que, enfim, é a que eu mais gosto, né? Tem que puxar a sardinha, né? Pro meu lado. O neurótico obsessivo é aquele que não consegue conviver com a falta. Então, ele vai tentar tapar essa falta a todo custo. Ele não consegue lidar com o problema. E quando existe um problema, quando existe uma falta, ou ele resolve ou ele ignora. Ou ele simplesmente não percebe. Ele simplesmente não dá conta. Ele simplesmente sublima, ou não vou dizer sublima, mas simplesmente não está lá, né? É muito difícil para o neurótico viver com a falta. É muito difícil para o neurótico não entender o que Deus quer, né? É muito difícil para o neurótico não saber o que Deus quer, porque ele quer saber o que Deus quer para ir lá e fazer, ou ele prefere não saber para poder não ter que fazer, né? O neurótico ele é bem assim. Quando existe algo que é uma falta que ele tem que conviver com ela, ele ignora essa falta, ele ignora essa situação. Simplesmente não percebe. A psique do neurótico ela é bem seletiva, né? Nesse sentido de se eu não posso resolver, então não vi. O neurótico é meio assim. Então, o neurótico obsessivo, quem é o Deus do neurótico obsessivo? O Deus neurótico obsessivo é um Deus que está no controle de tudo. É um Deus que
controla todas as coisas. É um Deus de justiça. É um Deus que curador. É um Deus que resolve o problema. É um Deus que chega e resolve tudo no instante. O Deus neurótico é aquele que resolve o problema, é aquele que reina sobre todas as coisas. O neurótico obsessivo, o Deus neurótico obsessivo é aquele Deus de poder que chega chegando, e chega fazendo, e chega controlando, e chega organizando, né? O Deus do neurótico obsessivo é bem assim, é aquele Deus que chega, sabe? É o Deus Rafá, o Deus que cura toda dor, sabe? É o Deus Yavé, aquele que é o Deus da justiça, o Eloí, aquele que controla, tudo governa, ele é o dono de tudo. O neurótico obsessivo, ele gosta muito de falar do atributo criador de Deus, controlador de Deus, sabe? O Deus dele é esse todo controlador, controla tudo e não vai deixar nenhuma falta, nenhum buraco para trás, porque o que o neurótico obsessivo não gosta é de falta e buraco para trás. Bom, a gente tem o neurótico histérico, né? Quem é o Deus do neurótico histérico? O Deus neurótico histérico, o histérico ele tem uma estrutura de ser objeto, ele quer ser o objeto desejado. Né? Ele quer ser, ele quer identificar o desejo do outro e se adaptar ao desejo do outro a fim de incorporar o desejo do outro. Então ele quer ser o objeto de desejo do outro. E quem é o Deus do neurótico histérico? É o Deus que ama, é o Deus que quer ser amado, é o Deus que quer ser adorado, é o Deus que quer ser servido, é o Deus que quer ser conclamado, é o Deus que é muito parecido, né, com a personalidade de Cristo, no sentido de que ele morreu por mim, ele me ama, ele me quer, ele me aceita, sou eu o filho desejado de Deus, sou eu o filho amado, e quer fazer o neurótico histérico feliz é cantar uma música que fale que Deus o ama, que Deus o quer, que ele é importante para Deus, né? Oh, meu Deus do céu, neurótico histérico, né? Sublima quando ele declara que Deus o ama, que Deus o quer, que ele precisa adorar a Deus, que ele precisa exaltar o Senhor. Nossa, ele fica feliz. Então, o neurótico histérico é um neurótico que adora, é um neurótico que acredita que Deus quer adoração, que quer serviço, que quer ser honrado, que quer ser glorificado. É muito interessante. A adoração do neurótico histérico é a coisa mais linda. São um dos adoradores, assim, mais enérgicos, mais emocionados, enfim, são os que se derramam na presença de Deus. Nossa, você quer fazer um neurótico histérico chorar, é dizer que Deus quer ele, dizer que Deus o ama, dizer que Deus está ali, dizer que Deus o abraça, enfim. É legal. Neuróticos histéricos manifestam uma face de Deus muito bonita, muito interessante. E, por fim, o neurótico, meu Deus, é o Deus do tempo, no tempo dele, quando ele sair. Ai, gente, não estou conseguindo ler. Quando ele quiser, vai acontecer. Então, o meu Deus é o Deus que é do tempo dele. Então, é bem obsessivo, Natália, né? O tempo de Deus. Então, tem uma falta, mas eu ignoro ela, eu deixo ela na mão de Deus, né? Porque eu não quero lidar com isso. Então, é bem essa percepção de Deus que você descreveu aí, é bem neurótico obsessiva, tá, minha amiga? Mas vamos lá, vamos ao neurótico histérico. O neurótico fóbico, tá? O neurótico fóbico, ele se relaciona com a falta, com o medo, tá? O neurótico fóbico, ele tem medo da falta. E aí, o medo da falta faz com que ele tenha um comportamento meio esquivo, meio tô saindo,
né? O neurótico fóbico, quando ele detecta a falta, quando ele detecta a presença do outro, né? Ele tem medo. Moisés, ele era bem fóbico, né? Quando ele treme, né? A questão de quando ele está na presença de Deus, ele treme, ele se joga no chão, ou seja, ele é bem fóbico, né? Então, assim, o fóbico é isso, ele tem medo da presença de Deus, mas ao mesmo tempo que ele tem medo da presença de Deus, ele quer estar na presença de Deus, né? Esse antagonismo fóbico é muito interessante, porque ao mesmo tempo que ele deseja, ele tem medo. Então ele fica nesse jogo de desejo e medo. E quem é o Deus do neurótico fóbico? Quem é o Deus neurótico fóbico, gente? É o Deus de guerra. É o Deus de batalha. É o Deus de Moisés mesmo. O Deus de guerra, o Deus de batalha, o Deus que vence o gigante. Se você tiver a oportunidade de ouvir ministrações de neurótico-fóbicos, eles trazem o Deus de poder, né? O Deus da guerra, o Deus da batalha, o Deus do anjo, o Deus da espada, o Deus que vence a guerra, o Deus, né? O Deus da peleja. Né? Esse é o Deus do neurótico fóbico, né? Ele é o Deus do não temas, eu sou contigo, né? O Deus do vá, eu sou a sua destra, a sua retaguarda, né? É o Deus também da paz, porque o fóbico, ele tem muita angústia. Então, quando você fala, né, pro neurótico fóbico da paz, né, que Deus é paz, que Jesus é a paz, que excede todo o entendimento, ou seja, todos os mecanismos de medo, todos os mecanismos de anseio. Então ele pode ir com paz, né, caminhando ao objeto do seu desejo, que é esse Deus, que é calmo, tranquilo, sereno, mas também é fogo consumidor. Gente, a frase Deus é amor, mas é fogo consumidor é típico do neurótico fóbico. É essa relação de medo e desejo, do quero, mas tenho medo, que é típico do neurótico fóbico. Bom, independente da sua estrutura psíquica, se você é um pervertido, né? Deus, ele atende os desejos do seu coração, né? Claro que é alinhado com o reino de Deus. Se você é um psicótico, Deus, ele é tudo em todos, ele pode ser tudo que você precisa e tudo que você necessita para viver, né, o reino de Deus. Se você é um neurótico obsessivo, Deus é a justiça e ele vai resolver a sua vida no estalar de dedo, porque ele é Deus e é todo poderoso, né? É aquele em que os planos dele são melhores que os seus. Eu amo essa frase como neurótico obsessiva, porque sei que não preciso me preocupar, posso deixar para lá, porque os planos de Deus são melhores que os meus. Então é muito cômodo para minha estrutura neurótico obsessiva. Para você que é um neurótico histérico, Deus te ama muito, Deus te quer muito, Deus enviou o seu filho para morrer por você, pelos seus pecados, porque ele te quer pertinho, e lá no céu você não sentirá mais essa falta, porque você estará com Jesus, e Jesus estará com você, e vocês serão um só, e nós seremos um só. Então, assim, você também pode, na sua histeria, adorar a Deus. Deus tem uma face para você. E para você que é um neurótico fóbico, 365 vezes Deus disse não temas. Então, agindo Deus, quem impedirá? Né? Então você pode ir com medo, se lançar à presença de Deus, que ele também tem uma face para a sua vida, viu? Deus tem uma face para todos nós. Eu fico imaginando quando o livro de Ezequiel fala que os anjos ficavam cantando santo, 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 e cantam santo, santo, santo eternamente. E eu fico pensando, gente, o que faz uma pessoa ficar cantando santo, santo, santo eternamente? Porque Deus, de tempo em tempo, manifesta uma face nova de adoração. Então Deus tem
uma face para você. Deus se acomoda aí na sua estrutura psíquica. Você não tem desculpas para não amar a Deus. Não tem desculpas. Sua estrutura psíquica não tem desculpas para não adorar a Deus, porque Deus tem uma face que se encaixa na sua estrutura psíquica, na sua falta, na sua ausência, para te fazer um ser como eu, né? O neurótico obsessivo que tem o objetivo e o prazer de ser completo. Então, Deus, para mim, é aquele que me completa. Talvez para você seja o Deus adorado e exaltado, mas que também te ama, te vê. Ou aquele Deus de batalha que é a sua, que é o seu escudo e a sua fortaleza. Ou é aquele Deus que olha o seu coração e olha os desejos do seu coração. Ou aquele Deus que pode ser qualquer coisa e se transformar naquilo que você precisar. Não importa. Independente da sua estrutura, Deus tem uma face para você adorá-lo e servi-lo. Então é isso, gente. Beijinho no coração e tchau. Sim, Natália, nós temos um pouquinho de cada coisa, mas tem uma que sempre sobressai. Então é isso. Fica com Deus. Tchau.